a primeira pauta do nosso programa, inclusive, é para falar sobre petróleo. Eita lá. O petróleo que tem tido a maior variação, inclusive se a gente for analisar agora, né, parece estar sob controle, mas há 2 dias atrás não estava. A gente tem que falar sobre a variação do preço do petróleo, como isso impacta a vida de nós brasileiros, né, não, Sérgio? Impacta demais, né, cara? O preço, assim, ele tá sob controle porque o G7, né, os países, eles se reúnem e eles controlam o preço do petróleo. Como que se controla o preço do petróleo? Você começa a liberar o que a gente chama de reserva estratégica. Então, todo país tem uma reserva de petróleo estratégica. Quando começa a faltar, ou quando tem uma crise que indica que vai faltar esse petróleo, esses países se reúnem, entram num acordo e começam a liberar essa reserva. Então, o Japão tem reserva, os Estados Unidos tem reserva, Reino Unido. E aí, quando eles começam a liberar essa reserva, obviamente, né, tem mais petróleo, o preço dá uma caída. O que eles falaram, né, no começo da guerra aí, é que eles vão tentar manter o petróleo a $108 o barril. Eu não vi quanto que tá hoje. Hoje eu não vi quanto que tá. Mas eles estão tentando manter o petróleo a $108 o barril. Deixa que eu pesquiso aqui. Vê aí quanto que tá o petróleo hoje. Vamos lá. O preço do petróleo. Do Brent. Coloca aí, Brent Oil Price. Vamos ver quanto tá hoje. 99. Então, tá 99. Então eles estão conseguindo manter. É muito, pro pessoal entender, cara, isso aqui é muito acima do que tava antes da guerra. Tava $70 antes da guerra. Eu ia falar, antes da guerra tava na casa dos $70. Ele já chegou a bater 120. Aí eles conseguem. Então eles deixam meio solto. Quando começa a ter alguma movimentação, alguma coisa muito estranha, e o preço começa a subir, quando chega ali no 115 alguma coisa, aí eles injetam petróleo da reserva estratégica e o preço dá uma caída. Então tá 99, tá 100, né? Vamos arredondar, 99,80, né? 99,70, $100 o barril. Cara, é muito acima do que era, entendeu? Não, e pro Brasil isso aí é loucura, né? Imagina que a gente tem 75% de tudo que a gente consome transportado a partir do transporte rodoviário, pelos caminhoneiros ali, 75% de absolutamente tudo. O diesel subiu 25% no Brasil em papo de uma semana depois que teve o início da guerra ali, né? Por conta do Estreito de Hormuz, onde negocia 20% do petróleo mundial, subiu 25% de uma vez no Brasil. O que a gente deve ver agora é um impacto no preço de absolutamente tudo, né? Tudo que você vai comprar no supermercado vai estar daqui umas 2 semanas com preço já reajustado, porque isso tem que transportar, o caminhoneiro tem que passar o preço do frete diferente. Se passou o preço do frete diferente, a gente deve tomar na tarraqueta aí nos próximos dias no Brasil. Exatamente, não só isso, né? Lembrando que o Irã, ele primeiro começou a bombardear todas as refinarias de petróleo do Oriente Médio e começou a bombardear lugares onde guardam petróleo no Oriente Médio. Só que agora ele começou a bombardear os campos de gás. Então teve o bombardeio no maior campo de gás do mundo, que fica no Catar. Aí o pessoal fala assim, mas gás? Por que gás é importante? Cara, gás é importante para tudo na vida. Por exemplo, para fazer hélio. O hélio, ele é fundamental em várias coisas, principalmente fertilizante. Então o pessoal já está indicando uma crise na safra, no agro, porque não vai ter fertilizante, porque não vai ter hélio para fazer o fertilizante. Outra coisa, o gás, ele é muito usado, o hélio, ele é muito usado, e o petróleo em si, os derivados do petróleo, para fazer remédio. Então, por exemplo, ibuprofeno, que todo mundo toma, é um remédio que pode começar a faltar. Então pode dar uma crise, tanto em medicamentos, pode dar uma crise tanto no agro quanto no fertilizante, e pode dar uma crise em combustível. Então o que o Irã está fazendo é isso, né? Ele está bombardeando esses pontos. Lembrando que hoje pegou fogo uma refinaria lá no Texas. Meu Deus. A refinaria no Texas estava pegando fogo. Então, assim, acho que não tem nada a ver com a guerra, né? Mas tá pegando fogo lá. Então, é uma situação. O problema dessa guerra, né? É que ela acontece no lugar, cara, que não podia acontecer, né? Aonde tem os maiores produtores de petróleo do mundo. Não é a maior. A pessoa fala assim: pô, mas por que tá dando isso se a maior reserva do mundo é na Venezuela? A maior reserva é na Venezuela, mas a Venezuela produz muito pouco petróleo. Os maiores produtores, que aqui o que importa é produzir, é tirar de lá debaixo da terra, tá? Os maiores produtores do mundo estão lá, que é o Irã, Emirados Árabes, Catar com gás, Arábia Saudita com a Saudi Arábia é a maior empresa do mundo, cara, entendeu? Então, assim,
Produtores com preço o mais Irã competitivo, né? É porque quando Oi? a gente vai olhar também, não é nem só de produção, é de competitividade do valor. Quando você olha a Saudi Aramco, eles tiram cada barril de petróleo Brent da Saudi Aramco, sai por 3,2 dólares. Então é 3 dólares e 20 centavos. Quando você vai comparar com a Petrobras, por exemplo, a Petrobras é a segunda mais eficiente do mundo e já é 7 dólares e 20 centes, né? Ou seja, você tem um custo que é o dobro. E aí quando você vai pegar as americanas e a Shell, por exemplo, 13,20 já é outro nível de custo de petróleo. Então o impacto do preço ele se dá também pela eficiência que essas empresas têm, o tal lifting cost, né? O custo para você extrair cada barril de petróleo ali. Então é muito problemático. Mas também o pessoal cria uma onda meio de fim do mundo, não, Sérgio? Porque 20% do petróleo não é todo o petróleo do mundo também, né? Todo tipo de insumo consegue sobreviver faltando 20%. Não? Não, consegue, mas o problema eu nem tô falando da parte que passa, né? Eu tô falando da produção mesmo, por exemplo, o campo de gás lá do Catar pegar fogo, isso aí foi terrível, cara, porque é o maior campo de gás do mundo, né? Então, onde tem mais gás é um negócio difícil, não é um negócio fácil. O Brasil não era para estar passando por isso, porque a gente tem muito gás, só que a gente queima o gás, ou reinjeta o gás nos reservatórios, entendeu? O Brasil não teve esse desenvolvimento para produzir o gás natural. Isso aí é terrível, né? Foi uma decisão que foi tomada. Então, agora nós vamos pagar por isso aí, com essa alta do preço. Não era pra gente passar por isso. Não era, entendeu? Mas Isso do petróleo não necessariamente a gente vai passar pela mesma alta, né? Porque a Petrobras ela trabalha com uma paridade internacional, né? Falaram que acabaram com o PPI, mas ela continua operando. Mas na prática ela não tem esse custo de fato para produzir ali. Então isso vai se converter em lucro para a Petrobras. A Petrobras, na verdade, está num cenário bom. Tanto é que as ações estão bombando. Se os consumidores, né, vão continuar consumindo normal, a cadeia dela de produção está normal e o preço aumentou, na prática a única coisa que aconteceu é a Petrobras ganhar mais dinheiro. Para o Brasil, não necessariamente é um cenário terrível. A Petrobras vai lucrar mais. Não, isso aí que você falou é muito legal, né? Você pegar assim, para o Brasil, não é um cenário terrível. Porém, para os consumidores que moram no Brasil. É aí que é. Para os consumidores é um cenário. Mas eu acho que o Brasil, na prática, deve acabar tirando algum tipo de imposto. Os governadores devem remover o ICMS. O governo federal já removeu um imposto. Os governadores devem remover alguma coisa no ICMS, porque é ano eleitoral, cara. Não dá para você deixar a gasolina aí pro caralho, porque você perde a eleição, pô. Porque vai ficar muito fácil. Você pega, né, 2 estados, faz algum populismo e o outro estado não faz, você se fode, né? Não tem como. Isso mesmo. Os caminhoneiros ameaçaram, né, semana passada, a entrada de greve, que foi controlada, a princípio, né? A princípio conseguiram. Até agora conseguiram controlar, vamos ver. Mas é isso mesmo, pessoal. O negócio do petróleo é isso, cara. É uma gangorra muito da estranha, entendeu? Porque você vê, por um lado, pro país é bom que tá acontecendo. E pro investidor da Petrobras é bom também, né? Pro investidor da Petrobras acaba sendo bom. Só que o próprio. Olha o investidor da Petrobras. Por um lado, ele ganha. E por outro, que ele tem que pôr a gasolina no carro e comprar as coisas, ele vai perder, né? Então é uma balança muito, muito, muito louca. Mas isso aí é o petróleo, cara. É desse jeito. E não tem como. Isso aí vai ser pro resto da vida, tá? E o pessoal fala assim, mas era só ter mudado a matriz energética. Não é. Porque, igual eu dei exemplo aqui, eu tô falando de outras coisas além de combustível. Entendeu? Então, fertilizante. Aí, qual que é o impacto disso, meio a médio ou longo prazo? Não tem fertilizante, vai dar problema em safra, vai dar problema no agro. Isso aí depois vai refletir no preço de alimento e tal, e aí acaba refletindo também na inflação.